Beleza, estou salvando. Nossa, gente. Pessoal, a gente terminou o joguinho. Voltamos então para a apostila, livro 2, na 49. Termo algébrico. Estão acompanhando comigo aí? Materialzinho de vocês? Sim. Beleza. Então, o que é um Sim. termo algébrico, gente? Muito simples, hein? Ó. Por exemplo, nós temos ali no 3A, 3A como um exemplo, nós temos o menos 5x ao cubo e nós temos o menos 4 quintos xy ao quadrado. Bom, quando nós temos uma expressão algébrica, gente, nós dividimos a expressão em duas partes. Uma parte numérica e uma parte com letras. A parte com letras é chamado de parte literal. Então, se nós pegarmos aqui o exemplo do 3A, eu tenho o coeficiente 3, e a parte literal, literal vem de letra, né? Literal como sendo A. E aqui, o coeficiente, quem é o coeficiente aqui no menos 5x ao cubo? O menos 5. O menos 5 é o número que está multiplicando. E a parte literal, que eu vou chamar de L, é o x ao cubo. Ok? No último, o coeficiente é o menos 4 quintos. E a parte literal é o x, y ao quadrado. Tá bom? Muito simples isso. Coeficiente é o número e parte literal são as letras. Tá bom? Simplesinho isso, né? Alguma Aí é dúvida? como, Ronaldo, é como se fosse aqueles esqueminha que você falava, né? Tipo, tem um quociente, o resto da conta, né? Tem Isso. É a mesma coisa. o divisor, essas coisas. Exato. Então, isso é termo algébrico, tá bom? Agora, o que pode acontecer aqui? Eu posso ter mais de um termo algébrico. Por exemplo, 3A menos 5x ao cubo. E eu montei uma expressão. Agora eu tenho primeiro termo, e o 5x ao cubo aqui, ó, é o meu segundo termo. Ok? São os termos da expressão algébrica, tá bom? São os termos da expressão algébrica. Alguma dúvida? Não. Me dê Ô, um... Ronaldo, Ah, esses dois termos têm a parte literal e coeficiente também, né? isso. Nós temos ali, ó, no primeiro termo, quem é o coeficiente? É 3. 3. E nesse primeiro termo, qual é a parte literal? O A. No segundo termo, nós temos ali o coeficiente 5. E a parte literal é o x ao cubo. Ok? Uhum. Me deem outro Ok. exemplo. Me deem outro exemplo de uma expressãozinha qualquer. Menos 7 e, sei lá, y ao quadrado. Menos 7, vou pôr aqui, ó, menos 7, y ao quadrado. Isso. O que mais? Vamos lá. Pode repetir ou não? Vamos montar uma expressãozinha algébrica qualquer. Acho que foi o Felipe que falou menos 7y ao quadrado. Uhum. Aí, sei lá, põe de... Não precisa ter... A Menos, gente não vai precisar resolver isso, que eu vou Não complicar vai precisar resolver bastante. nada. Então, sei lá, menos
Menos 2x ao cubo. 2x ao cubo? É. Ok. 2x ao cubo. Vou pôr agora um terceiro termo. Mais 8. Ronaldo, Oi. no segundo termo, a parte literal tem que ser o x ou não? Não, por enquanto a gente não colocou em ordem nenhuma. Estamos aí, menos 7y ao quadrado, menos 2x ao cubo, mais 8. É uma expressão algébrica, é isso? Sim. Sim, beleza. Esse 7 menos 7y ao quadrado é o meu primeiro termo. Primeiro termo. Quem é o coeficiente dele? Do primeiro termo, É. 7 menos 7. 7. E a parte literal? Y Ao quadrado. ao quadrado. São Beleza. quadrado. Agora eu tenho também um segundo termo. Quem é o coeficiente? 2. 2. Isso. A gente poderia pensar também em menos 2, né? Sim. E a parte literal? X ao cubo. Beleza, beleza. Agora eu tenho esse outro aqui que está sozinho. O 8. Ele é o meu terceiro termo. Terceiro termo. Qual é a parte literal dele? Não tem parte literal. Não tem. Ele não tem parte literal. Não tem. Parte literal. E esse termo aqui, ele recebe um nome específico, diferente para ele. Ele é chamado de termo independente. Se quiserem anotar aí, ó, independente. Esse 8 é o termo independente. Alguém tem alguma ideia do porquê ele recebe o nome de termo independente? Porque ele é Porque ele sozinho? não recebe a parte literal? Ele tá sozinho. Porque ele está sozinho, né? Ele não tem a parte literal. Então, se tem a parte literal, a gente poderia chamá-lo de termo dependente. Acho que sim. Se sem a letra é independente, então com a letra a gente pode chamar de dependente. Ele depende do quê? Da parte literal dele. Literal? Da parte literal. Ele depende da parte literal, né? Depende de um número qualquer que a gente coloque ali. Por exemplo, 2x ao cubo. Depende do valor que eu colocar para x. Se eu disser que x vale 1, vai ter um resultado. Se eu disser que x vale 2, vai ter outro resultado. Não é? Então, esses termos que têm letra, eles dependem da variável. Podem anotar aí, ó. Dependem da variável ou da Ô, incógnita. Ronaldo, Oi. e se um termo tiver só a parte literal? Pode ter também. Se eu tivesse aqui, então, ó, vamos mudar de pegar aqui embaixo. Eu tenho o x. X menos 2. É uma expressão algébrica. Quem é o meu primeiro termo? O x. X. X é o primeiro termo. A parte literal dele, x. Tem coeficiente ali? Não. Não. Será que não? Só que seja o menos 2. Não. O menos 2 é o segundo termo. E ele é chamado de termo Independente. dependente. Independente. Independente. Segundo termo. O meu primeiro termo é o x. Ele tem parte literal, que é o x. E o coeficiente dele? É o número Não que... existe. Existe? É o número que a gente vai substituir? Não. X igual... Não. Não. O próprio X é o coeficiente É o X, literal? o próprio X. Não. Ou não? Também. O coeficiente é sempre um número.
Que número que está multiplicando o x? 0. Zero. Um. Tem um 1 aqui, ó. Subentendido aqui, ó, escondidinho. 1 vezes x é x. Não é? É verdade. É verdade. Então, quem é o coeficiente do primeiro termo? 1. Bom, então, meu primeiro termo, o coeficiente é 1 a parte literal é o x. Então, quando tiver só a parte literal, vai ser 1, né? O coeficiente dele. O coeficiente dele é 1. Se tiver só a parte literal, o coeficiente é 1. Bom, vou mudar de tela aqui. Bom, o que nós temos na sequência aqui? Né? Tem aqui um númerozinho, ó, 3 vezes b quadrado vezes a vezes 4. Não é tudo multiplicação aqui? Não é uma multiplicação? Sim. Na multiplicação, a ordem dos fatores altera o produto? Não. 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 Então, eu posso fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 4. Então, isso aqui pode ser, ó, 3 vezes 4 vezes A vezes B quadrado. E 3 vezes 4 é quanto? 12. 12 vezes A vezes B quadrado. Ok? Deu para entender a ideia aqui? Sim. 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 Eu tinha 3 vezes b quadrado vezes a vezes 4. A ordem dos fatores não altera o produto, então eu reajustei. 3 vezes 4 vezes a vezes b quadrado. E 3 vezes 4 é 12, que multiplica a, que multiplica b quadrado. Tem uma coisinha na matemática que eles são meio frescos. Eles gostam de deixar as coisas meio organizadas na matemática. Se eu tivesse escrito assim, ó, 12 vezes b quadrado vezes a, estaria errado? Não. Não. Mas os matemáticos, eles gostam das coisinhas organizadas. Então, normalmente, a gente deixa em ordem alfabética isso. Então, a gente inverte aqui, ó, 12 vezes a, né? E depois vem o b. Ok? A gente costuma organizar assim, ó, deixa um número na frente e as letras vêm em ordem alfabética, tá bom? Então, essa é a maneira mais correta. Bem, essa é a maneira mais correta. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Até agora não. Beleza, beleza, facinho, né? Uma outra forma de escrever. Vocês podem perceber que em todas as vezes que eu escrevi, eu coloquei o pontinho que representa a multiplicação. Mas nem sempre isso é obrigatório, tá? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar assim, ó, 12 AB quadrado. 12AB quadrado já subentende uma multiplicação. 12 que multiplica A, que multiplica B quadrado. Tá bom? Então, a partir de agora, eu não vou mais colocar os pontinhos. Na maioria das vezes, eu já vou escrever assim direto, ó, sem o pontinho. Aí vocês já sabem que é uma multiplicação. Tudo bem? Deu para entender a ideia ali sem pontinho? Sim, deu. Sim, deu. Quando não tiver nenhum Sim. sinal, pontinho, é multiplicação, né, Ronaldo? Multiplicação, tá tudo junto ali, tá bom? Ok. Vamos ver agora termos semelhantes. Termos semelhantes. Termos semelhantes. Vou pedir para vocês, nós estamos com 30 alunos aqui, ó, vamos ver se dá para voltar rapidinho. Eu tenho 7 minutos de aula no Zoom, vamos encerrar e todo mundo retorna. Pode ser?
Assim a gente não tem que parar depois. Pode ser, pessoal? Pode ser? Pode. Pode ser. Beleza, Pode ser. voltamos pelo mesmo link, tá ok?